Vocês lembram que a semana passada tinha um banquinho, 2 banquinhos aqui, né? Levaram os banquinhos. Então não tem onde sentar hoje. Vou ter que ficar de pé, tá vendo? Privilégio. Pais e filhos é o nosso tema nessa manhã. E esse é um tema bem importante, gente. Bem importante. Sobre o relacionamento entre pais e filhos. E eu quero começar dizendo a vocês que eu não tive esse privilégio que vocês estão tendo de ouvir sobre esse tema quando os meus filhos estavam nascendo. Eu me lembro que foi uma época bem complicada naquela época para mim, quando eu estava começando o ministério e as crianças nascendo, e eu viajava muito. Eu pregava, eu estava no Nordeste ainda na época, e eu fui responsável por uma campanha de evangelização em todo o Nordeste, várias igrejas, e eu visitava todas as capitais do Nordeste nos finais de semana. Eu saía sexta-feira, voltava domingo à noite ou segunda pela manhã. Então foi uma época em que eu ouvi muito pouco e falei demais. E eu quero dizer a vocês que é um privilégio vocês poderem ouvir o que vão ouvir hoje, da palavra de Deus. Durante todo esse tempo eu fui aprendendo com a vida, e vocês podem aprender com o que Deus vai dizer para vocês hoje. A primeira coisa que eu quero fazer é definir quem são esses 2 personagens sobre os quais nós vamos conversar hoje. Quem são os pais e quem são os filhos? O que são pais? Pais são pessoas que Deus colocou nesta terra para abençoarem seus filhos. Vejam bem, pais, prestem bem atenção a isso. Se você é pai ou você deseja ser pai, você foi pai e mãe, é claro. Vocês são as pessoas que Deus colocou neste mundo para abençoar os seus filhos. Se Deus lhes deu filhos, é porque Ele acredita em você como pai e como mãe. Se Deus lhe deu filhos, Ele lhe municiou com tudo o que você precisa para criá-los à maneira de Deus. Portanto, não decepcione Deus. Se você é pai, Deus o colocou nesse mundo para abençoar o seu filho. E se é para abençoar o seu filho que Ele colocou você aqui, Ele lhe dotou de tudo o que você precisa. Você não precisa de mais nada, porque Deus lhe deu tudo o que você precisa para criar os seus filhos da maneira de Deus. Não decepcione Deus, cumpra o seu papel. Pais são pessoas que voluntariamente escolhem se comprometer com aqueles a quem gerou. Eu já disse isso a vocês uma vez. Nós, pais, estamos comprometidos com nossos filhos o resto das nossas vidas. Nós voluntariamente escolhemos nos comprometer com aquele a quem geramos. É como Deus. Deus, quando nos criou a nossa imagem e semelhança, Deus se comprometeu conosco. E até hoje, Deus é comprometido conosco, com a nossa vida, e Ele quer o nosso bem. Nós, como pais, que também geramos os nossos filhos à nossa imagem e semelhança, também precisamos estar comprometidos com os nossos filhos. E esse compromisso, gente, é de ser bênção, é de abençoá-los, é de estar com eles sempre. Não importa a idade que os nossos filhos tenham. Não importa se são solteiros ou casados. Não importa se são bebês ou são adultos. Nós somos comprometidos com eles. Estamos comprometidos com eles. Temos compromisso com a vida deles e com Deus. É muito importante que nós creiamos nisso, porque eu entendo que há muitos pais que quando os filhos casam, dizem, pronto, agora é por conta deles.
É claro que é diferente. São agora senhores de famílias, têm seus próprios filhos, seus netos. Mas mesmo assim, você continua comprometido com ele. Isso é muito importante. Esse compromisso é para a vida toda. Se você não quer se comprometer com filhos por toda a vida, não tenha filhos. Isso é bem importante, gente. Esse compromisso é algo muito sério e muito importante. Agora, vimos quem são os pais? O que são os pais? Quem são os filhos? O que são os filhos para os pais? Nossos filhos são um presente de Deus. Nossos filhos não são um fardo, gente. Não são um peso. Às vezes eu vejo pais falando sobre filhos como se fossem um grande fardo que a vida lhes deu. Não! Primeiro que não foi a vida que lhes deu. Você escolheu tê-los. Você quis tê-los. Eles são um presente de Deus. Eles são bênçãos que Deus nos deu, esperando que nós, pais, façamos deles bênçãos para toda a humanidade. O que Deus espera de nós como pais é que nos apropriemos dessas bênçãos, desse presente que Ele nos deu, e façamos os nossos filhos uma bênção, que eles sejam bênçãos para a humanidade. Os filhos são gerados para a vida e não para os pais. Há muitos pais que acham que os filhos foram gerados para eles mesmos, não é? Eles tentam deixá-los debaixo das asas deles a vida inteira. Mas não, nós criamos para a vida. Nós criamos para que eles vivam e desfrutem da vida e abençoem pessoas e sejam pessoas de bem e sejam seres humanos como Deus criou para que fossem. Esse é o nosso compromisso. A nossa maior alegria deve ser ver os nossos filhos vivendo a vida com sabedoria. Essa é a nossa maior alegria. É ver os nossos filhos tomando decisões sábias. Os filhos são aqueles que Deus colocou aos seus cuidados, para que você, no que depender da sua dedicação, você os desperte para tudo que Deus tem preparado para eles. Vejam que conceito importante. Os filhos são pessoas que Deus colocou em sua vida para que você os desperte para Deus. Para que você possa ajudar a acender nele aquela chama de dependência de Deus, de necessidade de Deus, de sede de Deus. Nós, como pais, temos esse compromisso de despertar os nossos filhos para Deus. Eles despertem para a vida com Deus. Que eles despertem para o valor da vida com Deus. É assim que nós, pais, precisamos ver os nossos filhos. É assim. É assim que eu e você precisamos olhar e enxergar os nossos filhos. Pessoas que Deus colocou na minha vida, para que eu abençoe, para que eu o desperte para a vida e para que eu o desperte para Deus. Talvez você diga, olha, mas eu não recebi isso do meu pai. Eu não recebi isso do meu pai. E por isso eu tenho dificuldade em transmitir isso para o meu filho. Eu tenho dificuldade de não conhecer, não ter conhecido isso através do meu pai, e por isso eu não consigo transferir isso para o meu filho. Eu até entendo que muitos carregam traumas na vida com relação a seus pais. Muitos carregam traumas na vida por causa da criação que tiveram, mas ninguém pode usar isso para não ser um bom pai ou uma boa mãe. Ninguém pode usar isso. Você, em determinado momento da sua vida, você tem uma escolha a fazer. Você vai perpetuar o que você recebeu ou vai mudar
e ser aquele que Deus espera que você seja. Infelizmente, vemos tantas pessoas responsabilizando os outros pela vida que têm. Não, você é responsável. Ah, porque meu pai era assim. Ah, porque meu pai bebia. Ah, porque meu pai era irresponsável. Ah, porque meu pai foi preso. Ah, porque eu nasci numa favela. Não. Não. Você um dia tomou a decisão. Você tem o privilégio de um dia tomar sua decisão, de ser o que você acredita que Deus quer de você. Ou então, perpetuar o que você não recebeu. E continuar não dando. E continuar não criando, continuar não sendo. Eu vi algo bem interessante semana passada, dizendo que não é o meio que faz o homem, mas o homem que cria o meio. E alguém diz que a ocasião faz o ladrão, mas a ocasião faz o crime. O ladrão já nasce feito. Não é? Já nasce feito. Nós temos a oportunidade de mudar. De mudar. Nós não precisamos perpetuar o mal que recebemos. Mas podemos mudar e termos uma vida nova e ser aquele que Deus espera que nós sejamos. Agora, diante disso, o que é que nós vemos em todas as referências bíblicas sobre o relacionamento entre pais e filhos? No capítulo 20 do Êxodo, é onde está o decálogo, os 10 mandamentos. No versículo 12 diz: honre seu pai e a sua mãe, para que se prolonguem, para que tudo vá bem, e para que se prolonguem na terra os teus dias, para que você tenha uma vida longa. Honre seu pai e a sua mãe. E nós sempre usamos isso para os filhos. Filhos, honrem seu pai e a sua mãe, e é isso mesmo. Mas eu vejo aqui também algo para os pais. Pais, sejam pessoas honradas, para que seus filhos tenham motivos para honrá-los. Pais, sejam pessoas honradas, que seus filhos olhem para vocês e percebam que vale a pena ser o que vocês são. Não é maravilhoso isso? Nossos filhos poderem olhar para nós e encontrarem em nossas vidas motivos para nos honrarem. Nossos filhos olharem para nós e perceberem que vale a pena ser como meu pai foi, ou como meu pai é. Sejam pessoas honradas. Agora, o relacionamento dos pais com Deus, no capítulo 4 do livro de Deuteronômio, aliás, capítulo 6, Deuteronômio, versículo 4, Deus fala ao povo sobre esse relacionamento. Diz assim: escute, povo de Israel, o Senhor e somente o Senhor é o nosso Deus. Portanto, amem o Senhor nosso Deus com todo o coração, com toda a alma e com todas as forças. Guardem sempre no coração as leis que eu lhes estou dando hoje e não deixem de ensiná-las aos seus filhos. Repitam essas leis em casa e fora de casa, quando se deitarem e quando se levantarem. Amarrem essas leis nos braços e na testa, para não as esquecerem, e as escrevam nos batentes das portas das suas casas e nos seus portões.
Veja, o texto diz: escute, povo de Israel. Essa é a primeira recomendação de Deus aos pais. Antes de exortar os pais sobre ensinarem aos seus filhos, Deus recomenda aos pais que eles sejam exemplos do que eles desejam ensinar. Exemplos. Vejam bem, pais, nossos filhos, eles serão muito mais influenciados por aquilo que eles veem em nós do que por aquilo que nós falamos. Às vezes achamos que temos que falar muito para os nossos filhos, não é? Mas eles percebem muito mais aqueles que nós somos. Eles percebem muito mais as nossas atitudes. Deus recomenda: seja exemplo do que você vai ensinar. E quais são as recomendações que Deus dá para os pais? Antes de falar que eles devem ensinar aos filhos, Deus diz: só o Senhor é o nosso Deus. Só o Senhor é o nosso Deus. Deus está falando a um povo cercado por outros povos pagãos, outros povos que se curvavam a muitos outros deuses. E Deus diz: olha, vocês estão no meio desses povos. Esses povos cultuam muitos outros deuses, mas para vocês há um único Deus, que sou eu. Eu sou o único Deus, o único e verdadeiro Deus. O grande problema é que em nossos dias, a grande maioria dos deuses, eles são desvinculados de religião. Não são deuses ligados à religião. E isso os torna menos visíveis. E por isso, isso nos faz mais vulneráveis a eles. Naquela época, os deuses eram entidades religiosas. Hoje, embora também existam as entidades religiosas, muitas por aí, que são tratadas como deuses, mas os deuses mais perigosos hoje são aqueles que não estão vinculados a uma religião. Não fazem parte de uma seita. São deuses que são visíveis a nós. E que deuses são esses? É a riqueza, é o poder, é o conhecimento. São deuses. E quando é que eles passam a serem deuses? Eu quero dizer a vocês, como eu sempre repito, essas coisas em si não são ruins. É ruim ter riqueza? É ruim ter poder? É ruim ter conhecimento? Não. O grande problema não é quando nós temos essas coisas. O grande problema é quando essas coisas nos possuem. Quando elas nos têm. Quando nós somos delas. E fazemos o que elas mandam e querem. É aí que está o problema. É aí que elas se tornam um Deus. E Deus diz: só eu sou o Deus de vocês. O que Deus está dizendo é que para andarmos com Ele não devemos ter nada nem ninguém que ocupe o lugar dele nas nossas vidas. O lugar que é de Deus nas nossas vidas. Então vejam, a primeira coisa que Deus diz é isso: olha, eu sou o Senhor de vocês. Eu sou o Deus de vocês e só eu sou o Senhor. Em segundo lugar, Deus diz: amem o Senhor com todo o ser de vocês. Amem a Deus com tudo que vocês são, com todas as forças, com todo o intelecto, com toda a alma, com todo o desejo, com toda a vontade. Ame a Deus assim. Amar a Deus significa reconhecê-lo como Deus e segui-lo. Não é só reconhecê-lo como Deus, é reconhecê-lo como Deus e segui-lo. Jesus nos diz que aquele que tem os seus mandamentos e os observa, este
é o que o ama de verdade. Até uma canção que nós cantamos que diz isso, não é? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Esse texto está lá em João 14, 21. Jesus diz isso. Amar é guardar os mandamentos de Deus. Amar a Deus não é uma declaração. Amar a Deus é uma atitude. Amar é guardar. Amar é obedecer os mandamentos de Deus. Em terceiro lugar, ele diz: guardem no coração a lei de Deus que rege a vida de vocês. Guardar no coração é viver por ela. Eu entendo que é muito importante a gente perceber algo sobre a vida. Deus, quando criou a vida, Deus, quando criou todas as coisas, Deus, ao criá-las, Deus colocou dentro delas leis e princípios. Leis e princípios que regem todo o fluxo da vida. Toda a vida é regida por princípios que Deus colocou ali. E quando você quebra princípios, a própria vida se volta contra você. Acredite você ou não, tudo o que acontece nesta terra obedece a esse fluxo. Nada acontece por acaso. Gente, na minha vida pessoal, esse conceito foi muito importante. Nada acontece comigo por acaso. Nada é fruto do acaso. Tudo segue o fluxo da lei e dos princípios de Deus. Acredite você ou não, tudo que acontece no universo e com você, acontece porque essa lei existe e acontece para alcançar um fim. E o fim é o seu crescimento. É para que você cresça. Nada é por acaso. Nada que acontece a você é fruto do acaso, mas tudo tem uma razão e tem um fim. Isso me ajudou muito, sabe, a entender um pouco melhor a minha própria vida. Então, as coisas que me acontecem, boas ou ruins, eu sempre paro para pensar e refletir sobre elas. O que é que Deus quer me dizer com isso? O que é que Deus me traz com isso? Então, quando acontecer alguma coisa ruim na sua vida, uma tribulação que você esteja vivendo, não se maldiga por ela. Ou não maldiga a Deus por ela, porque Deus deixou que isso acontecesse. Não. Pense, o que Deus quer com isso? O que Deus quer me ensinar com isso? O que é que eu posso tirar desse momento? O que é que eu posso crescer com esse momento? Como eu posso crescer com este momento? Com o que está me acontecendo aqui e agora? Deus está dizendo que vocês, através do relacionamento comigo, descubram a vida que está em viver ao meu lado. Há uma vida que Deus preparou para cada um de nós. E sempre que nós nos afastamos disso, Deus procura nos trazer de volta. Então, tudo que nos acontece, não acontece por acaso, mas tem um fim, tem um objetivo. Quer você creia nisso ou não, é assim que acontece. É assim que acontece o fluxo da sua vida. Deus estabeleceu princípios em toda a vida. E não só princípios, talvez você pense que eu estou falando aqui de princípios religiosos. Não. Mas de princípios da vida. Em tudo que foi criado, obedece a princípios para que se mantenha em harmonia e em equilíbrio. E sempre que você quebra algum desses princípios,
E sempre que você se afasta um pouco do querer de Deus, algo acontece, puxando você para voltar. Você pode até não voltar, mas algo está te empurrando de volta para Deus. É assim que acontece a vida. E quando olhamos para isso e entendemos isso, podemos perceber como o nosso Deus é maravilhoso. Cada vez que Ele puxa a nossa orelha, Ele está dizendo: eu amo você, eu quero você de volta, volta para mim, presta atenção ao que está te acontecendo. Cedo ou tarde, algo vai tentar te trazer de volta para o que Deus tem para a sua vida. Os mínimos detalhes, preste atenção aos mínimos detalhes da sua vida. Se você colocar o dedo numa chama de fogo, o que vai acontecer? Vai queimar o seu dedo. E vai doer. Para quê? Para que vai doer? Para causar dor em você? Não. É para que você tire o dedo de lá e nunca mais coloque. É isso. A vida é toda assim. Há princípios físicos, químicos, biológicos, morais, espirituais, que regem tudo. E sempre que eu quebro algum desses princípios, a vida se volta contra mim e contra você. Agora, em segundo lugar, depois de Deus dizer: olha, vocês precisam me ter como único Deus, precisam me amar com todo o coração e precisam guardar toda a minha lei, os meus princípios. Ele diz agora, depois disso, transmitam isso para os filhos de vocês. Vejam, eu gastei bastante tempo com essa primeira parte, porque é a base de tudo. Se você não amar a Deus, se você não conhecer a Deus, se você não guardar o que Deus ensina a você pela sua palavra, o que você vai transmitir para o seu filho será útil para ele? Não será. E Deus diz agora, depois disso, transmitam para os seus filhos. Nos textos, Deus nos diz: lembrem sempre aos seus filhos. Lembrem seus filhos. Tragam isso à memória dos seus filhos. Nossos filhos precisam de lembretes. Lembretes. E quando eu falo em lembretes, eu lembro dos monumentos. Deus, Ele é curioso. Deus, Ele faz assim. Ele sempre sabia que o seu povo teria uma certa facilidade em esquecer. Esquecer dele e esquecer das coisas que ele tinha feito. E Deus então pede para que lembretes sejam colocados. Lembram das festas? Festas da colheita, festa da Páscoa. Eram festas que até hoje os judeus, eles participam delas, eles guardam, para que sejam lembrados. Talvez hoje muitos façam até por uma tradição religiosa, mas elas foram instituídas para que o povo se lembre de alguns detalhes importantes do relacionamento deles com Deus. Lembram quando o povo atravessa o Rio Jordão, que Deus diz: olha, peguem 12 pedras do leito do rio, do meio do leito do rio, e do outro lado construam um altar com essas pedras, construam um monumento com essas 12 pedras, representando as 12 tribos de Israel. Isso para que quando os filhos de vocês perguntarem: pai, o que é isso? Vocês digam: nesse dia que erguemos esse monumento, Deus nos fez cruzar o Rio Jordão com o leito do rio seco. Deus abriu o rio para que nós passássemos e conquistássemos a terra prometida. Monumentos. Deus pedia ao povo para erguerem monumentos depois de cada conquista. Eram lembretes. E Deus agora diz a mim e a você: ergam monumentos na sua vida, para que seus filhos se lembrem
lembretes para eles. Como nós poderíamos pensar nesses monumentos hoje, que trariam lembranças no futuro aos nossos filhos? Que monumentos nós podemos construir? Que monumentos você pode construir e eu posso construir? E eu relacionei aqui pelo menos 3 tipos de monumentos. O primeiro seria a importância que damos ao relacionamento com Deus em família. Quando o seu filho vai lembrar da sua família, de você e sua família, ele vai lembrar de um relacionamento profundo com Deus que vocês tinham em família? Uma coisa que eu lembro, que eu aprendi desde a infância, é a orar nas refeições. Então nós não comíamos sem orar, desde pequenininho. E eu hoje, onde eu estiver, eu me apeguei a isso. Se eu estou num restaurante, eu oro no restaurante, não importa. Às vezes eu estou com toda a minha família no restaurante. E o pessoal fica meio com vergonha, né? Ah, vai orar aqui. Vou orar, por que não? Eu falo de futebol, por que não posso orar? Eu digo, gente, vamos orar aqui agora? E aí a gente ora, não gritando para todo mundo ouvir, mas a gente ora e quem estiver pertinho vai ouvir. É até um testemunho. Mas eu aprendi dentro da minha casa isso. Dentro da minha casa. A importância que damos ao relacionamento com Deus em família. Celebrar a palavra de Deus em família, como direção para todos os nossos momentos. Celebrar a palavra de Deus. Há um texto interessante, Deuteronômio capítulo 6, versículo 20, diz assim: no futuro, os seus filhos perguntarão, por que foi que o Senhor nosso Deus nos deu esses mandamentos e essas leis? Então vocês responderão, nós éramos escravos no Egito, mas o Senhor, com o seu grande poder, nos tirou de lá. Ele está dizendo, olha, os pais devem guardar essa lei que eu estou dando para vocês hoje. E quando os filhos do futuro perguntarem, pai, mas por que essa lei? Por que você dá tanta importância a essa lei? Você vai dizer, sabe por quê? Porque quem deu essa lei foi aquele que nos tirou da escravidão do Egito. É por isso que a gente dá tanta importância a ela. Eu me lembro muito do meu pai com a Bíblia aberta no colo, tarde da noite, lendo a Bíblia. Eu me lembro muito disso. Isso para mim é uma visão muito clara da importância que se dava à palavra de Deus no meu lar. Todos os dias, nós tínhamos o culto doméstico, todos os dias. Sempre um lia a Bíblia e o outro lia o cenáculo, que chamava-se manancial naquela época, né? Então, um dos filhos lia o cenáculo, outro filho lia a Bíblia e todos oravam. Era assim. Isso foi um monumento para mim. Quando eu penso no passado, eu lembro disso com muita clareza. Era um monumento. Celebrávamos a palavra de Deus como a direção em todos os momentos. Celebrar as bênçãos recebidas. Agradecer a Deus por aquilo que Deus tem dado. Responsabilizar Deus por aquilo que você tem recebido. Acontece uma grande bênção e você vai e você diz, gente, olha, que coisa boa Deus nos deu, vamos agradecer a Ele por isso em família. Orar juntos nas tribulações. Eu me lembro que nós vivemos uma cena muito difícil em nossa casa. Nós morávamos ainda lá, no Auer, num condomínio pequenininho. E eu me lembro que aconteceu um incidente com um visitante nosso. Um visitante foi à nossa casa e na saída com o carro, ele bateu numas telhas que estavam do lado. Né? E era um domingo à tarde. E ele quebrou umas telhas. Sem querer. Estavam na rua a telha, que o vizinho ia colocar no telhado. E ele foi embora. Saiu. Ele viu, eu digo, não, pode ir que eu resolvo isso aqui. Um vizinho da frente, que nem era o dono da casa, nem era o dono da telha, estava embriagado. Depois de beber muito no domingo, ele se alterou e começou a gritar conosco.
gritaram, nos ofendendo por isso. E eu me lembro que foi muito difícil para a gente aquele momento ali. Eu entrei em casa com a minha família, fechamos a porta, ele ficou no portão, gritando, e nós 5, nos ajoelhamos e começamos a orar. Nós nunca passamos por uma cena como aquela, alguém querendo nos agredir. E começamos a orar. Começamos a orar por aquele homem, oramos. Eu, a Selma e os 3 meninos, que eram pequenos na época. E vivendo esse momento tão difícil. E aquele homem começou a se acalmar e entrou em casa. Quando o vizinho, dono do telhado, chegou, a gente foi lá, conversou com ele, e pagamos os prejuízos dele, sem nenhum problema. E isso, o fato de nós não termos devolvido a agressão àquele vizinho, tocou no coração dele. E olha, aquele vizinho, aquele homem que fez tudo isso, se tornou um defensor meu no condomínio. Se tornou um grande amigo. Mas eu lembro que foi um dia muito difícil, de muita tribulação. E nós ali nos ajoelhamos juntos. São lembranças que certamente meus filhos vão ter. Então não é somente agradecer pelas bênçãos, mas também orar juntos, em família, nas tribulações, dividir as dores com os filhos e orar com eles. Celebrar a palavra de Deus, celebrar bênçãos, celebrar tribulações, orar juntos em tribulações. Em segundo lugar, a importância que damos para a comunhão com o povo de Deus. Vejam, estamos vendo monumentos que possamos erguer na vida dos nossos filhos. O primeiro, a importância que damos ao relacionamento com Deus em família. O segundo, a importância que damos para a comunhão com o povo de Deus, para a igreja. A importância que damos à igreja. Eu sei que igreja não salva, gente. Todo mundo fala que quem salva é Jesus, não é a igreja. É verdade, isso é verdade. Mas a igreja faz uma grande diferença. O meu apego à igreja vem da minha infância. Né? E nós temos um apego tão grande que muitas vezes eu e a Selma viajamos juntos. Vamos para uma praia, por exemplo. Chega domingo, a gente vai numa igreja. Seja lá qual for, não importa. A gente vai visitar uma igreja. E eu escolho sempre uma igrejinha bem pequenininha. Eu me lembro que foi uma vez, nós estávamos lá em Bombinhas. Estávamos em Bombinhas, no verão. Chegou domingo à noite, eu digo, vamos procurar uma igreja aqui por perto. E a primeira que nós entramos era uma Assembleia de Deus. Uma igreja simplesinha, pequenininha, bem diferente do nosso jeito de ser, bem diferente. Mas que pessoas queridas, como eu fui abençoado por aquelas pessoas. E eu faço questão de não dizer que eu sou pastor. Eu chego lá quietinho. Pedem que eu me apresento, né, meu nome e tal, mas não falo, porque se falar que é pastor, já muda o jeitão do povo comigo, né? Então eu quero que eu sou como vocês aqui. Igualzinho eu sou mesmo, né? E olha, como fomos abençoados naquele dia. Como foi bom estar naquela igreja com aquele povinho ali. Povo simples, querido, né? Foi muito gostoso. Já tivemos cenas também tristes, né? A gente já foi numa igreja uma vez em João Pessoa, que eu tive que sair correndo da igreja, porque era um barulho tão grande que eu fiquei com dor de cabeça na igreja, né? Então nem sempre são bons, boas experiências, mas são válidas todas elas. Mas esse apego com a igreja, eu adquiri na minha infância. Meu pai me obrigava a ir para a igreja quando eu não queria ir. Quando eu era pequenininho e por alguma razão eu não queria ir, meu pai dizia, não, você vai sim. Enquanto estiver dentro dessa casa, você vai. E eu ia. Quando eu comecei a ficar jovenzinho, comecei a namorar, chegava domingo à noite, dizia, olha pai, hoje eu tenho que ver. Não, você vai para a igreja. E a minha namorada era cristã, era de outra igreja.
Meu pai dizia, você fica até a mensagem. Após a mensagem, você vai buscar ela na igreja dela. Mas até a mensagem é aqui do meu lado. E eu, com 16 anos, obedecia a ele e ficava na minha igreja. Eu não esqueço essas coisas, por que não esqueço disso? São monumentos construídos pelo meu pai e pela minha mãe. São monumentos. E me lembram da importância para a comunhão com o povo de Deus. É por isso que às vezes eu fico triste quando vejo lugares vazios, né? Agora, eu sempre digo isso, gente, e repito, é claro, você pode viajar para onde você quiser, viaja, vai com sua família, é maravilhoso. Mas se você está aqui em Curitiba, não viajou, por que não estar conosco? Por que não viver esses momentos com a gente, ser edificado, comunhão uns com os outros? Isso é tão importante, faz tão bem para a gente. Construa este monumento para seus filhos, o apego ao povo de Deus. Agora, o que os nossos filhos vão lembrar quando pensarem em nós? O que é que eles vão lembrar? O que é que eles vão lembrar? O que o seu filho vai lembrar quando pensar em você? Depois que você for, do que ele vai lembrar? Ele vai lembrar de atitudes, de decisões, de palavras, de cuidado. Eles vão lembrar da disciplina, dos limites que você colocou para a vida dele. Olha, as nossas crianças, prestem bem atenção a isso, gente. As nossas crianças precisam de limites. O seu filho não é o seu amiguinho. Ele precisa reconhecer em você autoridade. Hoje em dia há muita ideia de o filho tem que ser seu amigo. Você é amigo? Sim, claro, você é amigo, sabe pescar com ele, vai pegar onda com ele, claro, é seu amigo. Mas ele precisa olhar para você e ver em você a autoridade. É como Deus e como nós. Deus quer ser nosso amigo? Claro, muito amigo. Mas Ele quer que você o reconheça como o Todo-Poderoso, o Deus Eterno. Isso. Deus não é meu amiguinho, não. Ele é o Deus Todo-Poderoso. O pai não é amiguinho do filho, não. Amiguinho é de colégio, lá de escola. O pai é autoridade. É bem importante isso. Limites na vida do seu filho. Até aqui você vai, daqui para lá não vai. Sabe por quê? Você sabe por que a gente coloca limites para os filhos? Especialmente quando são pequenininhos. Tem que ter limites. Porque eles não sabem o que querem, gente. Eles não sabem. Você é que tem que querer por eles. Ensiná-los a querer a coisa certa. Às vezes vemos pais que os filhos fazem o que querem. É terrível isso. Porque eles vão sofrer muito no futuro. Às vezes os pais acham que estão fazendo uma coisa boa para os filhos, não é? Permitindo que sejam como querem, façam como querem. Eles estão confortáveis com isso. Se sentem queridos pelos filhos porque fazem o que querem. Não. O mundo não vai tratá-los assim. Eles não farão o que querem quando crescerem. E vão sofrer se não tiverem limites hoje. Abra sua Bíblia em Provérbios, capítulos 18, 19 e 20, que nos fala sobre isso. Nos fala sobre disciplina. Discipline o seu filho, sim. Discipline o seu filho. Diz, a estultícia, quer dizer, o fazer o que quer, está no coração do seu filho. Somente a disciplina vai livrá-lo disso. Isso é bem importante para a sua vida e para a vida dos seus filhos. Limites, disciplina, autoridade. Tudo isso
envolvido pelo amor. Pelo amor. Mas é importante demais que isso aconteça em sua vida e que os seus filhos, que os nossos filhos lembrem disso quando pensarem em nós. E para concluir, eu quero dizer duas coisas a vocês. Ensinar aos filhos também é uma questão de fé. De fé. A palavra de Deus nos diz: ensine o caminho, e quando seu filho for velho, não se desviará dele. Então ensine. Ensine. Pode até parecer em algum momento que eles não se lembram do que você ensinou, mas se lembrarão. Tenha fé e ensine. E continue a ensinar. E continue a falar. Continue a dizer, não importa a idade que tenham. Mas ensine. E pela fé, o que você espera, Deus vai dar. No tempo de Deus. No tempo de Deus. Eu conheço pais que tiveram filhos que retornaram a uma vida com Deus já velhos. Mas os pais oravam por ele até morrer. Não viram a volta deles, mas voltaram. Tenha fé. Ensinar aos filhos é uma questão de fé. Nunca desista dos seus filhos. Por mais distante que eles estejam de Deus, não desista dos seus filhos. Continue investindo na vida deles. Ensinar aos filhos é também como preparar o solo para que a semente seja plantada. Quando Deus lançar a semente na vida dos seus filhos, em que tipo de solo essa semente vai cair? O seu trabalho, o meu trabalho, é preparar esse solo, para que quando a semente cair sobre ele, ela germine e gere muitos frutos. A responsabilidade que Deus nos dá não é a de convertermos os nossos filhos a Jesus, mas é a de prepararmos a vida deles, para que quando a semente cair lá, ela germine e dê muitos frutos. Afeto, amizade, autoridade, limites, disciplina, é isso que nós precisamos presentear os nossos filhos. E no futuro, eles nos vão agradecer por isso. O meu desejo é que nessa manhã, você pai, você mãe, possa refletir sobre o que é que você tem construído para que seus filhos no futuro possam se lembrar. Quais são os lembretes que quando seus filhos pensarem em vocês no futuro, eles vão ter em mente? Quais os monumentos que você está erguendo na sua vida que vão fazer diferença na vida dos seus filhos no futuro e do presente, né? E hoje também? Que Deus possa abençoar cada um de nós e que os nossos filhos possam andar com Deus como nós andamos, do jeito que nós andamos. Lembre que Deus disse, primeiramente, ame ao Senhor. Busque ao Senhor em tudo. Ame-o com todas as forças. Guarde a lei que eu estou dando a vocês hoje. Observe essa lei na sua vida. E depois, seja exemplo para os seus filhos. Transmita para eles a vida que Deus deu a você e que dará a cada um deles. Vamos orar. Baixe a sua cabeça agora. Senhor Deus, eu quero colocar na tua mão, ó Deus, a vida de cada pai que está aqui. Senhor, o desejo de cada pai é que seus filhos amem o Senhor. E para isso, primeiramente, eles precisam amar o Senhor, ser exemplo do amor que pretendem que seus filhos tenham ao Senhor. Abençoa cada pai, que nós pais
sejamos responsáveis diante do Senhor pelos nossos filhos. Que não abandonemos os nossos filhos, mas que sejamos responsáveis por eles sempre. Abençoa, Senhor, também os nossos filhos. Ó Deus, que eles possam ser lembrados por tudo aquilo que eles viram nas nossas vidas e tudo aquilo que ainda hoje eles veem nas nossas vidas. Que eles sejam lembrados de que vale a pena andar com o Senhor. Ó Deus, só a Tua misericórdia vai nos dar a paz que nós precisamos ter com relação aos nossos filhos. E nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém.